Olá, galera. Voltando a falar sobre essa questão do crescimento da população mundial, eu trouxe alguns dados para vocês aqui. Do ano 1 a 1800, ou seja, são 1800 anos, a população mundial chegou a 1 bilhão de pessoas. Perceba, de 1800 a 1930 são justamente 130 anos. A população mundial dobrou. Foi para 2 bilhões de pessoas. Observe esse dado. Em 1800 anos, a população mundial chegou a 1 bilhão de pessoas. Em 130 anos, a população mundial dobrou para 2 bilhões de pessoas. Certo? De 1930 a 1960 são 30 anos. A população mundial foi para 3 bilhões de pessoas. Gente, o mesmo número de pessoas que se manteve do ano 1 a 1800, que são 1800 anos, que foi 1 bilhão de pessoas, esse mesmo número de pessoas cresceu em 30 anos, 1930 a 1960. De 1960 a 1975 são 15 anos. Aumentou mais 1 bilhão de pessoas. Tá vendo como tá aumentando de forma sobrenatural a população mundial? Perceba que nos primeiros 1800 anos foi só 1 bilhão de pessoas. 1 bilhão de pessoas. Certo? E agora, de 1960 a 1975, são só 15 anos. Aumentou mais 1 bilhão de pessoas. Nós temos agora 4 bilhões de habitantes no mundo. De 1975 a 1984, são 10, 75, 85, isso, 9 anos. Certo? São 9 anos. Aumentou mais 1 bilhão, foi para 5 bilhões de pessoas. De 1984 a 1999, aí a gente vai ter um aumento maior. 84, né, a 90 dá 4 anos, a 99 dá mais 9 anos. Então são 13 anos, aumentou mais 1 bilhão. Então perceba que já teve uma queda no aumento da população. 1999 a 2017 dá 18 anos. A população mundial passou de 6 bilhões para 7 bilhões e meio. E de 2017, os dados apontam, até 2050 vamos chegar a 9,7 bilhões de pessoas. Observe que tivemos um crescimento, certo? Até 1975, de 1975, aliás, até 1984, nós tivemos um crescimento da população. De 1984 para cá, começou a diminuir. Já não está crescendo tanto. Professor, então significa dizer que essas pessoas, que voltou a taxa de mortalidade? Não. É um outro fator, um outro fenômeno das sociedades, né, que a gente vai ver na sequência. Fatores recentes têm levado a uma diminuição significativa da taxa de natalidade nos países mais e menos desenvolvidos. Ok? Como o aumento do custo de vida e de criação de filhos. Os gastos com moradia e alimentação, vestuário, saúde, educação e transportes. Então, assim, nos países menos desenvolvidos, começou a surgir uma consciência social de que ter muitos filhos não é interessante, porque você corre o risco de colocar muitas crianças dentro de uma situação de miséria, de fome, que vão só sofrer. Então os casais estão optando por ter menos gastos. Menos gastos significa dizer menos filhos. Certo? Vocês sabem, devem saber, talvez tenham parentes mais antigos, avós, que tinham 14, 15 filhos. Um casal tinha 14, 15 filhos. Minha mãe teve 10, certo?
Hoje os casais já estão diminuindo, tem dois, um, dois, três, quatro no máximo. Então teve uma queda acentuada da taxa de natalidade. A taxa de mortalidade, ela continua muito boa, né? Tirando, é claro, esses problemas que nós estamos tendo, atípicos, como Covid-19, certo? Mas assim, dentro de uma normalidade, a taxa de mortalidade, ela vem caminhando de uma forma positiva. Agora, o que mudou foi a taxa de natalidade. Está nascendo menos gente. As famílias estão reduzindo o número de filhos, os casais estão reduzindo o número de filhos por conta de todos esses problemas. Gastos, custo de vida, a própria criação dos filhos, os gastos com moradia, com alimentação, vestuário, saúde, educação, transporte, sabe? Então todos esses fatores acabam contribuindo para que os casais diminuam a quantidade de filhos, ok? Além disso, nós vamos ter também a difusão de métodos contraceptivos, né, como pílulas, anticoncepcionais e preservativos. E a esterilização, aliados ao aumento da participação da mulher no mercado de trabalho. Ora, década de 50, 60, 70, poucas mulheres trabalhavam. Quem trabalhava eram os homens. Então as mulheres podiam ficar em casa para cuidar dos seus filhos. Hoje, as mulheres estão precisando, por conta dos vários problemas sociais que nós temos, as mulheres estão precisando, não apenas optando, mas também precisando trabalhar para ajudar na manutenção da casa. E aí o que o casal faz? Se os dois vão trabalhar, então a gente ou não vai ter filho, ou vamos ter poucos filhos. Estão entendendo a lógica? É claro que existem muitos casos de mulheres que vão optar pelo trabalho porque querem se emancipar. E está certíssimo, correto. Mas o que nós estamos levando em consideração aqui não é nem essa questão feminista, da emancipação da mulher, certo? Mas é o fato da necessidade desse casal, os dois ter que trabalhar para poder manter a casa. E tendo que trabalhar os dois, obviamente eles vão começar a pensar, nós não vamos poder ter tantos filhos. A gente vai ter que reduzir ou não ter. Ok? E isso, consequentemente, vai reduzir o crescimento da taxa anual da população. Certo? Em vários países desenvolvidos, agora é um outro critério. A taxa de natalidade foi tão acentuada que a população deixou de crescer, chegando a diminuir, apresentando taxas negativas de crescimento populacionais. Nós temos o Japão. O Japão, gente, é uma nação que ela corre um seríssimo risco de desaparecer como nação. Porque os casais não querem ter filhos. Os casais não estão interessados em ter filhos. Então, a população diminuiu em quase 1 milhão de pessoas nos últimos 5 anos. 5 anos, 1 milhão de pessoas diminuiu. Porque os casais não estão interessados em ter filhos. Eles estão casando, vão trabalhar, vão ver a vida deles, mas não estão interessados em filhos. Certo? Coreia do Sul, ela paga uma mesada, dá comida e fralda para estimular a taxa de natalidade, para estimular os casais a terem filhos. Então, enquanto alguns países como China, Japão, China e Índia, existe um crescimento exorbitante da população, outros países como o Japão, como Itália, a Itália teve uma redução drástica, né? Como Coreia do Sul, também está diminuindo, porque os casais estão optando por não ter filhos. As mulheres também entram nesse papel importantíssimo, porque as mulheres estão se emancipando mesmo, estão dizendo, ou não quero casar, ou não quero ter filho. Não quero essa responsabilidade, não me sinto no papel de mãe, eu não me vejo no papel de mãe, eu não quero ter filho. Consequentemente, a taxa de natalidade diminui, e isso gerando uma diminuição da população. Por isso que esse gráfico que cresceu desde o ano 1, né, desde 1800, aliás, até 1994, né, não teve um crescimento que eu mostrei para vocês, agora começa a ter uma queda. Certo? Galerinha,
Espero que tenha sido prático, espero que tenha sido que vocês tenham entendido, né? E que a gente vai nos encontrar em outros momentos. Tá legal? Um beijo no coração de vocês, agradeço a participação, agradeço aqueles que assistiram, que vão assistir esse vídeo e façam comentários. É importante, façam comentários, porque é através dos comentários que a gente acaba melhorando o nosso trabalho. Um beijo no coração de vocês, do professor Hamilton. Tchau, tchau! Fui!